como você lembrou, aumento aí de gasolina, diesel e gás, ainda assim existe uma parcela da população que está fechada com o Bolsonaro e não muda de opinião, mesmo depois de todas essas camadas que vão se somando aí de denúncias de corrupção e da vida do povo não melhorando. Aqui você acha, aqui você acredita que essas pessoas ainda continuam junto com ele? Olha, eu conto hoje mais ou menos 22%, 25% no máximo de irmãos e irmãs nossos brasileiros que, apesar de todas essas contradições, evidências chocantes, escandalosas, ainda se afirmam do Bolsonaro. Eu divido em dois pedaços. 15 desses 25% são pessoas iguais ao Bolsonaro. Toda a sociedade, toda a comunidade tem essa gente. O Bolsonaro representa o xenófobo, representa o homofóbico, representa o fracassado que suborna para crescer socialmente, né? O pequeno burguês que tem dinheiro, mas não dá valor a um livro. Né? Isso existe em toda a sociedade do mundo, mas é uma minoria, embora muito constrangedora, que nós temos que enfrentar. Enfrentar com o exemplo, enfrentar com o argumento, enfrentar com as linguagens da democracia. Em nenhuma hipótese aceitar que a gritaria deles, a violência deles, que vai crescer, né, sejam o tom desse enfrentamento. Os outros 10% é uma coisa que eu conheço com a minha alma. Sabe, 57 milhões de irmãos e irmãs nossas, respeitabilíssimos, queridos, pessoas, enfim, sofridas como nós, votaram no Bolsonaro. E a gente precisa sempre ter a humildade de lembrar que são os nossos compatriotas que votaram no Bolsonaro. Eles agora, mais da metade, já perceberam que foram enganados. Os outros estão olhando ainda. A política é uma coisa muito inconfiável. Mas a grande pergunta que eu tenho feito, não para olhar para o passado, mas para a gente entender o nosso povo e fazer uma reconciliação do Brasil com o nosso futuro. É uma pergunta simples. Por que 70% do povo brasileiro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul como um todo, do centro-oeste e do norte do Brasil, 7 em cada 10 brasileiros votaram no Bolsonaro? É uma pergunta que a gente tem que se fazer para respeitar o nosso povo. Ora, a razão é muito simples e está no nosso nariz. E do outro lado não querem que a gente discuta isso com maturidade. Qual é a razão? A razão é um encontro trágico da pior crise econômica com a pior crise de corrupção da história moderna brasileira, produzida pelo lulopetismo. Ou não é verdade que o Brasil caiu 7% da economia com a Dilma? Ou não é verdade que o Palocci o Palocci era o ministro da Fazenda, braço direito do Lula, fundador do PT, comandou a economia do Brasil durante os governos do Lula e da Dilma, e comandou a política, devolveu 100 milhões de reais. Assinou um cheque e devolveu, dizendo claramente para a justiça, para poder livrar anos de cadeia, que tinha roubado aquele dinheiro. A delação premiada do Palocci é de fazer corar um frade de pedra, gente querida. E aí tem uma turma aí que é fanática, que é igualzinho. Também tem do lado do Lula isso. O Lula pode bater na mãe, pode chamar Jesus de palavrão, pode fazer o que quiser, essa turma passa o pano, esquece e tal. Nós estamos noutra. Então o que nós temos que fazer na frente dessa metade da metade que o Bolsonaro ainda tem? Humildade, paciência, sabe, explicar para eles que o Brasil tem outros caminhos que não sejam negar o Bolsonaro e cair de volta no lulopetismo corrompido. E é isso a que eu estou dedicado. Senhor...